A nossa meditação da noite, isso, está lá em Josué 14, de 6 a 13. Vamos ler? O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e depois você tem Josué. Faz parte do chamado Exateuco. Você tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros, você tem o Exateuco, que são os 6 primeiros livros. Mas ele já também é um livro histórico, e o livro de Juízes é como se fosse continuação dele. Acharam todos? Vamos ler então, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir meu Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos buscar o Senhor neste momento. Pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite, falando aos nossos corações. Deus amado, toma a nossa impossibilidade, Senhor, e a transforma em possibilidade que glorifique o Teu santo nome neste momento. Toma a nossa fraqueza e a transforma em força, para que os homens vejam, Senhor, que é o Senhor que está agindo e não nós. Ó Deus, não estamos aqui na intenção de convencer intelectualmente ninguém, mas sim, Senhor, em vermos a Tua manifestação de graça e de misericórdia sobre as vidas, Tua manifestação de poder.
Por isso, em nome de Jesus, Senhor, realiza a tua vontade nas nossas vidas agora, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a vida. A tua vontade, Senhor, é a nossa real felicidade. Por isso, nós nos entregamos e nos largamos nos teus braços, Senhor. Descansamos nos teus braços agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos anos vocês querem viver? Eu, pelo menos uns 110. Meu avô se converteu com 94, espanhol duro, sisudo, se converteu ao evangelho com 94 anos, morreu com 104, né? 104, 105 anos. Então eu quero pelo menos uns 110, né? Chegar lá animado, feliz, contando história, né? Eu espero que você também tenha uma visão assim, otimista. É claro que se Jesus não voltar antes, né, a gente vai vivendo para a glória do Senhor, vivendo uma vida na presença do Senhor. Agora é interessante que esse camarada chamado Caleb, cadê o Caleb? Tá lá, não dorme não, Caleb? Essa mensagem, Caleb, é sensacional. Sabe quantos anos esse homem Caleb tinha quando ele vem com essa conversa? Ele tinha 85 anos. E ele veio animado para falar com Josué. 85 anos. E a gente aqui, jovem como eu, estamos desanimados com a vida muitas vezes, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estou cansado de ser proativo nessa vida. Mas o Caleb não. Caleb, com 85 anos, ele estava sonhando com o futuro e querendo realizar. Mas quem era Caleb? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O texto bíblico diz que ele veio a Josué, o líder, com toda a tribo de Judá, com os filhos de Judá. Mas aqui o texto identifica Caleb como filho de Jefoné, o quenezeu. Se vocês forem pesquisar, quenezeu é a designação de uma tribo que é filha, que é raiz, que é descendência de Esaú. Esaú, aquele que rejeitou sua primogenitura, que vendeu sua primogenitura para Jacó, que não recebeu a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura, a bênção de mandar e herdar todas as terras, e principalmente a vocação sacerdotal sobre a família de Jacó, ficou sobre Jacó. A família de Isaac ficou sobre Jacó e não sobre Esaú. Esaú desprezou a sua primogenitura e depois, quando quis receber a bênção, pensou: essa bênção eu não vou perder, meu pai só vai dar para mim. A mãe dele enganou o pai e fez com que Jacó entrasse vestido de Esaú, cheirando a Esaú, com as roupas de Esaú, e recebeu a bênção. E a profecia se cumpriu: o maior servirá ao menor. Então Esaú foi rejeitado. Amei a Jacó, rejeitei a Esaú. O texto bíblico fala assim. Mas ao que parece, filho de Jefoné, Caleb, filho de Jefoné, Jefoné deve ter se casado com uma das filhas de Judá. E nasceu Jefoné, ou nasceu Caleb. Então, um mestiço de duas tribos muito importantes, de Esaú e de Jacó. Olha só que coisa interessante. O rejeitado aqui virou o abençoado. Porque ele vem falar com Josué justamente da bênção que Deus havia declarado sobre a vida dele 45 anos atrás. Não só sobre a vida dele, mas sobre a vida de Josué também. Porque ele lembra que eles foram dos 12 espias. Ele e Josué foram os dois únicos que falaram bem da terra, que não desesperaram o coração do povo de Israel.
Ou seja, não fizeram derreter o coração do povo com as falas de difamação da terra, falas de incredulidade, fala que endureceu o coração do povo e o povo rejeitou entrar na terra de Canaã. Eles podiam ter entrado com 6 meses de caminhada e por falta de fé não entraram. Hebreus lembra, hoje, o salmista lembra e Hebreus também, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje se ouvirdes a voz do Espírito Santo, convocando você para tomar posse da terra prometida, da bênção, com fé, você toma posse da promessa com fé, confiando no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não endureçais os vossos corações. Entra, pois Josué e Calebe foram os únicos que fortaleceram, exortaram o povo a seguir o Senhor. E ele lembra, olha, eu perseverei em seguir o Senhor. E Moisés então disse, olha, toda a terra que a tua planta do teu pé pisar será tua. Calebe, Josué e todo o povo voltaram para o deserto. Caminharam 40 anos, exatamente 45, que eles já estão na conquista da terra, já tinham conquistado a Transjordânia, do outro lado, do lado oriental do Jordão, da terra da Palestina, estavam entrando agora em Canaã, propriamente dita, do interior, do lado ocidental do Rio Jordão até o mar, até o oceano. E curiosamente, Calebe fala, olha, eu fui abençoado lá atrás. E porque eu sou abençoado lá atrás, né, eu quero te pedir uma coisa agora. Estava todo mundo com medo. Estava todo mundo com medo do que iria acontecer agora, nesse período de conquista. Mas ele, com 85 anos, baseado na promessa do Senhor, na confiança do Senhor, ele fora abençoado porque ele havia perseverado entusiasmadamente, jovialmente, como um jovem determinado, ele perseverara no Senhor. E essa é a razão, porque ele está vindo diante de Josué e falando, olha, eu quero ser um caçador de gigantes, eu quero enfrentar essa parada. Porque ele tinha perseverado, ele tinha uma obediência entusiasmada. Nós estamos falando nesse mês de março sobre o tema geral do ano é a Igreja de Jesus em missão. E o tema do mês é uma comunidade, a Igreja de Jesus é uma comunidade da obediência simples. Que ele não tem que ficar inventando interpretação bíblica para a gente fugir do que a gente tem que fazer, ou seja, daquilo que Jesus tem pedido para a gente. Ele tem nos chamado, nos convidado a caminharmos com Ele. Então tem que tomar a cruz e segui-lo. Não tem que ficar enfeitando a cruz como se a cruz não fosse sofrimento. É sofrimento, é luta, é desafio. E a gente tem que tomar, enfrentar, a gente tem que dar o passo. Depois a fé vem, o Espírito Santo vem sobre nós e nos enche com fé, com entusiasmo, mas a gente tem que dar um passo de obediência. Assim como Pedro, quando Jesus disse, vem, Pedro botou o pé para fora do barco e pisou no oceano, no mar asfaltado, né? Asfaltado pela fé, né? Asfaltado pela fé. Mas aí ele começou a olhar muito para cá, olhar para lá, admirar muito aquelas ondas, né? Ruivosas, né? Bravias. E aí ele deixou de olhar para Jesus, tremeu e começou a afundar. Mas a fé asfalta o chão, a água, e faz com que a gente caminhe com Jesus. Mas a gente tem que dar o passo para fora do barco, botar o pé para fora do barco, ok? Então,
Caleb é o homem que tem essa fé, que promove essa obediência simples. Ele obedece entusiasmadamente. Por isso é que ele é o abençoado. É a razão dele ser o abençoado. Ele tem uma herança de rejeição, de maldição em Esaú, mas por causa do seu coração nas mãos de Deus, confiando na promessa do Senhor, ele é agora o abençoado. Quebrou toda a maldição ficou para trás. Ele está na bênção por causa da obediência simples lá atrás, por causa agora também dessa mesma obediência simples. A promessa está feita. Ele declara: olha, passaram-se 45 anos, eu estou forte, igualzinho que eu estava naquela época. Eu estou pronto. Ele fala 3 vezes que ele está pronto para o combate, tanto para sair como para voltar. Está pronto para lutar, com 85 anos. E isso é um milagre. É o milagre de Deus, de quem confiou na promessa do Senhor. Então, essas promessas são dadas para esse povo da linha da fé, que vai trazer Jesus Cristo, que é o Filho da promessa, que tem promessa de vitória, de bênção, de salvação, de libertação, de cura, de vida eterna, de vida em abundância. E da mesma forma que esses relatos nos foram dados como testemunho da fé dos irmãos Abraão, Isaac, Jacó, Caleb entrou para o rol dos heróis da fé. Heróis da fé que, ao chegar aos 85 anos, quer tomar posse da vitória definitiva, da promessa que lhe fora dada. E o que ele faz? Ao invés dele aos 85 anos, eu e você vamos querer estar à beira da praia, né, tomando uma água de coco, comendo um camarãozinho engordurado, né, e tal, um milhozinho, sossegado, tomando um solzinho na careca da gente, né? Aquela coisa gostosa, aquela maresia boa soprando, e a gente contando casos. Como era bom ao tempo em que eu era adolescente, como era bom o tempo que eu conhecia a Ana Paula, como era bom o tempo que eu conhecia o Paulinho, aquela época que era boa, essa coisa de velho, você sabe, né? Coisa de idoso. Coisa de idoso, contar as histórias do passado. E a gente tem que ter paciência com os nossos velhos, porque é assim, eles gostam de relembrar aqueles momentos felizes, de falar sobre eles, né? Então é uma coisa interessante. Mas Caleb não está nessa, não está na agenda dele sentar na beira da praia, debaixo de uma sombrinha, e contar as conquistas do passado. Caleb, vocês vão ver o resultado de uma vida baseada na promessa de Deus, perseverando entusiasmadamente em obediência simples ao Senhor, em simplicidade, sem ficar inventando interpretações mirabolantes para você parecer que é crente. Ele era crente de verdade. E é por isso que ele chega na idade, alta idade, na velhice, e ele está dando frutos. Como diz a palavra, dando frutos. E ele, ao invés de contar causo, né, ele está disposto a fazer história, a conquistar, e é isso que ele faz. 45 anos depois, ele está pronto a conquistar a região mais desafiadora. Já era desafiadora naquele tempo, foi a causa do arrepiar do coração daqueles 10 espias e de todo o povo que teve o seu coração derretido por aquelas palavras, que havia essa cidade, naquela montanha chamada montanha, o Monte Hebron. Hebron significa união, confederação. Haviam ali 4 grandes cidades fortalecidas,
E essas grandes cidades, nelas habitavam gigantes, homens com mais de 3 metros de altura, o mais baixinho tinha 2 e pouco, né? Era assim, o pessoal jogaria na NBA tranquilamente, né? E eram guerreiros, eram homens de espada, de escudo, de lança. Então veja só que coisa interessante. Caleb podia ter escolhido uma tarefazinha mais amena, né? Vamos conquistar lá o litoral, né? Lá não tem tanto gigante assim. Não, vamos conquistar, eu quero conquistar. Eu pisei ali, eu pisei lá em Hebron, eu fui um dos que subiu até lá. É lá que nós vamos colocar nossa casa, nossa família. Então, aos 85 anos, ele se dispõe a um novo desafio. Não precisa falar que a mente dele é jovial, né? Não precisa falar que ele tem, nessa fé que ele coloca no Senhor, na promessa de Deus, ele fala: se o Senhor vai estar conosco, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. 12, no versículo 12, Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele estava calcado na promessa do Senhor. O Senhor me abençoou, o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Não interessa se eu estou com 85, se eu estou com 90, se eu estou com 100, eu vou subir aquele morro e vou descer vitorioso. E foi assim que aconteceu. Josué viu que com gente assim não dá para discutir, né? Com gente com essa determinação, com essa convicção, essa certeza de que Deus o está abençoando, com essa palavra, com essa confiança na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, não dá para discutir com gente assim. Josué simplesmente abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. E diz o último versículo: e a terra repousou da guerra. Eles começaram e terminaram o que tinham a fazer. Veio paz sobre a terra. Expulsaram os enaquins dali, expulsaram os gigantes dali. E vocês devem ter assistido esse filme aí, né? Jack, o caçador de gigantes. Você assistiu, não assistiu? Pois é uma figura legal, bacana, baseada numa fábula do Joãozinho e o pé de feijão. Você lembra dessa fábula que a gente aprende nos primeiros anos do ensino primário, no ensino fundamental? Esse filme Jack, o caçador de gigantes, foi baseado nessa fábula. Mas na Bíblia não tem fábula. O que tem aqui é gente vivendo em dependência total do Deus Criador dos céus e da terra, do Senhor Deus, do grande Jeová que se encarnou em Jesus Cristo. Então não tem fábula. Aquilo ali do Jack, esse caçador de gigantes, é uma grande de uma mentira. Mas aqui não. Aqui na palavra de Deus, quem confia no Senhor vence. Quem confia no Senhor desapossa a terra dos gigantes, bota os gigantes para correr. Com o Senhor eu enfrento um exército embandeirado. Com o Senhor eu salto uma muralha, diz o salmista, né? Eu estou em maioria com o Senhor, mesmo que eu esteja sozinho, com o Senhor eu estou em maioria. Vocês se lembram do profeta junto com Geazi? Estavam lá na casa deles e o exército sírio bate no pé do morro, né? Vieram pegar o profeta e Geazi acordou o profeta: profeta, o morro todo está cercado de soldados sírios e tal. Aí o profeta vira para ele e fala: meu filho, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como é isso? O senhor está doido? Não, peraí, Senhor, abre os olhos do menino. Aí Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi passou a ver os carros de fogo e anjos para lá, para cá,
todo o morro entre eles e o soldado e o exército sírio. Com o Senhor nós estamos em maioria, amados. Você talvez não esteja vendo, talvez você não esteja sentindo, mas à medida que a gente começa a buscar o Senhor, respirar a sua presença, orando, tendo comunhão com o Senhor, a gente vai começar a ver coisas que antes a gente não via. Deus começa a se manifestar a nós quando nós nos comprometemos com fé e confiança em suas promessas. Faça como Caleb, queridos. Faça como Caleb, confie no Senhor. A obediência simples, a obediência entusiasmada. Você vai ver Deus te abençoando. Você vai ver os teus gigantes caindo por terra. As tuas impossibilidades caindo por terra. Aquilo que é impossível para você. Deus permite que essas coisas aconteçam para revelar a sua mão de poder nas nossas vidas. A nossa impossibilidade é a oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas. Romanos 8, verso 31 em diante diz assim: quem nos condenará se é Deus quem o justifica? Se Deus deu por nós o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? E vai falando, fala que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E fala que esse amor, nada aqui nessa terra, debaixo da terra, no céu, em qualquer, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada pode nos separar, nem morte, nem vida, podem nos separar do amor de Deus. Queridos, quem se achega ao Senhor, se achega com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você se achega, você desfruta do amor dele perpetuamente, eternamente. Amém? Amém. Quem quer ser como Caleb? Eu quero ser como Caleb. Quem quer ser como Caleb? Você quer ser como Caleb, irmão? Abençoado? Não quer não? Está com preguiça de levantar o braço? Né? É confiar, é acreditar. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos colocar as nossas impossibilidades diante do Senhor agora. O Senhor há de dar uma solução.